A curandeira chegou devagar na casa da gente, e quando falou, pareceu que puxou uma cortina e deixou à vista tudo o que estava escondido no escuro. Um papel amarrotado que dizia, com nomes e assinaturas, o preço que minha família havia pago pela minha infância. Eu tinha 12 anos quando soube, de verdade, que meu destino fora negociado como quem troca milho por açúcar. E essa verdade veio da boca de uma mulher que sabia recolher memórias velhas como quem recolhe erva no quintal. Meu nome é Maria das Dores. Hoje tenho o cabelo branco, a pele marcada pelo sol e um monte de histórias no peito. Quando conto, eu falo como se estivesse arrumando a rede na varanda, devagar, com cuidado para que ninguém se machuque. Vou começar lá atrás, porque é lá que a gente entende por que aquela carta teve tanto poder. A casa onde nasci ficava num sítio miúdo, entre mandacarus e um pedaço de roçado. Não era casa de novela, era uma casinha de barro com telha quebrada e chão batido. O rio mais perto era um fio, quando havia água, e a gente ia buscar no pote, na bilha, às vezes cantando, às vezes calando. Minha mãe, Dona Lourdes, fazia renda de cortar capim, de trabalhar no serviço da roça alheia, de acertar no passo do dia. Meu pai, seu Zé Raimundo, era homem bravo de trabalhar, com mãos que pareciam de madeira. Eles me deram o nome com devoção, e me deram pouco mais do que fome de algumas noites e carinho jeito de poucos. Brincava com uma boneca de pano que minha avó costurou. Era o meu tesouro. Cabeça feita de retalho, cabelo desenhado à trêmula com tinta que já saiu, mas eu jurava que era bonita. Sonhava, menina boba, em ter um laço no cabelo. Um laço simples, de fita comprada na feira. Era esse o luxo que eu queria. A gente vivia com a vergonha da falta. As contas se amontoavam na mesa, o homem da fazenda vinha pegar emprestado, a prateleira ficava vazia. À noite, os adultos falavam baixo. Eu tentava ouvir sem querer. Era uma mistura de palavras feias e promessas vazias, pagamento, dívida, acerto. Nunca imaginei que eu estava naquele acerto. Naquele inverno, a gente teve uma seca braba. A seca fazia o trigo dos outros morrer e o riso dos vizinhos sumir. Meu pai endividou-se com um senhor que vinha da cidade. Não era homem ruim, era homem de conta, de papel. Quando os boletos apertaram, eu comecei a notar que às vezes ele pegava a sobrinha do povo da venda para conversar, que a minha mãe não tinha mais onde enfiar os olhos. Eu era criança, mas tinha ouvido o suficiente para saber que a coisa apertava. O dia em que ouvi a negociação foi um dia de sol cortante. Eu devia estar com uns 12 anos, a idade que para mim era metade menina, metade coisa que o mundo vinha ajeitando. Lembro-me de ter me escondido atrás da mangueira, aquele pé torto que dava sombra miúda, e ficar escutando a voz deles. Meu pai falava baixinho, como quem não quer que o vento leve a vergonha. Ele aceita pagar a dívida em troca da menina, disse alguém. Minhas pernas ficaram bambas. Até a mangueira pareceu suspirar. Eles falavam como quem troca o preço do gado. Falou-se em dinheiro, em promessa, em garantia de que o homem, seu antero, seria um bom provedor. E as palavras boa vida pareciam ser um consolo mentiroso. Eu corri para dentro, fiz de conta que não ouvi, mas a verdade já tinha se alojado em mim. Dá para dizer que naquele instante minha infância foi desmontada em caixas que meus pais já tinham empacotado. Não quero culpar com ódio. Lembro do rosto do meu pai naquela hora, abatido, sem saída. Minha mãe rezada baixinho, com as mãos na cintura, como se pedisse desculpas não a mim, mas ao mundo. Eles estavam com medo de perder tudo. O medo transformou-se em desespero e o desespero em decisão. Quando o homem chegou, era outro que eu já conhecia de vista, homem de cidade, com cartola de certa elegância e cheiro forte de charuto. Ele era mais velho, olhava com os olhos cansados. Chamava-se seu Antero. Veio com papel, com promessa de sustento. Meu pai apertou a mão dele e eu senti que apertava também um laço que não tinha pedido. Acharam uma data, ajeitaram uma carona em charrete. Prepararam um vestido simples, que era a camisa do dia a dia lavada com mais carinho. Puseram-me dentro de uma trouxa e levaram-me ao cartório como quem leva um animal comprado. No cartório, o barulho do selo era como um sino que batia dentro do meu peito. Havia homens em roupas que não se sujavam fácil ali, e a escrivã olhou para mim como quem olha um objeto.
Menina aceita? Perguntaram. Eu não sabia o que responder. Aprendi a dizer aceito com a boca seca, como se fosse uma palavra que me dissesse obrigado por aceitar sofrer. Assinaram papéis, carimbaram e eu não lembro de ter sentido nada além de frio. A formalidade revestiu a violência com tinta azul. A caneta passou, o carimbo bateu e eu virei um número na folha. A viagem até a casa de seu Antero foi uma travessia sem volta. A charrete balançou, a poeira entrou pela boca, e eu olhava as cangalhas do mundo, já entendendo que dali em diante seria outro roteiro. A casa dele ficava em outra parte do sertão, numa fazenda com varanda comprida. Entrei e a primeira coisa que senti foi cheiro de mofo. A casa estava cheia de lembranças da mulher que veio antes. Roupas dobradas com zelo, um retrato com moldura preta na sala. Josefa, a foto mostrava uma mulher séria, como se já estivesse julgando o meu destino. Havia uma coroa de flores secas num canto, e eu percebi que meu lugar ali era de substituta de silêncio. Os primeiros dias foram de aprendizado duro. Aprendi a amassar farinha, fazer pão, pentear cabelos que não eram os meus, varrer lugares onde ninguém me tinha pedido opinião. Ele falava pouco, quando falava lembrava a Josefa. Ela era docilmente a meu abrigo, prometi nunca substituir o que perdi, dizia ele, e isso virou desculpa para não me ver como pessoa. A promessa que ele fez no túmulo da esposa, de que não buscaria mais amor, transformou a casa num lugar assombrado por um peso que não era meu, mas que me sufocava. Eu era convidada a ocupar um papel feito por tristeza alheia, esposa sem partilha, companhia sem carinho. Anos foram se passando nesse compasso. O rosto que eu tinha de menina sumiu sob a pele que envelheceu rápido. A solidão tem esse efeito de arrancar a juventude aos poucos. Meus dias eram feitos de tarefas repetidas e o tempo crescia lento e pesado. Eu observava os quadros da Josefa, comparava meu jeito com o que via nas fotos e sentia vergonha de existir. Não porque eu fosse menos, mas porque me faziam sentir menos. E lá no fundo havia uma pergunta que insistia. Onde tinham ficado meus sonhos da fita no cabelo? Foi numa dessas manhãs que apareceu Madalena. Ou melhor, Madalena me encontrou. Ela veio daquelas bandas com a roupa remendada de trabalho, mas com olhos que brilhavam do tipo que não treme diante da injustiça. Era mais nova que eu, uma força discreta que vinha vender tecidos e comprar queijo. Foi ela que ficou sabendo por acaso dos meus cursos de tarefa, e uma tarde se pousou na soleira da casa com um livro de Porto na mão. "Menina", disse ela sem cerimônia, "por que você não aprende a ler essas folhas que assinam a sua vida?" Eu ri, com aquela risada meio besta que as pessoas fazem quando não têm esperteza. Mas ela não se contentou com a minha resposta. Começou a me ensinar, devagar, escondidas entre um pote de requeijão e outro. Quase ninguém podia saber, porque ali a gente não gostava de mulher sabendo demais. Ela me ensinou o alfabeto com o farelo do pão na mesa, me fez soletrar a palavra não como se fosse um mapa que eu precisava para me orientar. Com uma caneta emprestada, escrevi meu nome pela primeira vez com vontade. Não era só a forma das letras, era a sensação de colocar algo meu no mundo. Madalena também me mostrou como fazer queijo e vender na feira. Fabriquei pequenas rodas com o leite que sobrava, aprendi as horas de coalhar, o ponto certo de sal. Na feira, a vida se mostrava de outra cor, vozes, cheiros, gente que troca palavra por sorriso. Eu vendia o queijo enrolada num pano e guardava um pouco de trocado numa caixa de lata escondida debaixo do estrado do meu colchão. Cada moeda era uma semente. Não lhe digo que foi fácil. Esconder era uma arte que eu aprendi com o mesmo cuidado que aprendi a amassar o pão. Mas aquela economia clandestina começou a construir algo que a promessa alheia não podia tocar: autonomia. É curioso como a esperança nasce das coisas mais miúdas. O primeiro bilhete que consegui ler por inteiro me fez chorar de náusea e de alegria. Era a conta da venda do queijo. Eu entendia que podia somar, subtrair e, acima de tudo, planejar um pouco. Aos poucos, o meu rosto que o tempo queria apagar começou a reentrar. Eu passei a olhar para as paredes da casa com olhos novos. Já não via só o retrato da Josefa, via também as frestas por onde se podia escapar. Enquanto eu apertava minhas economias, a vida continuava com seu silêncio de sempre.
O peso que rodeava a casa não era só da promessa de seu antero. Era um fardo coletivo, uma coisa que vinha de mais longe. O tempo ensinou-me a observar as histórias dos vizinhos, as conversas no mercado, as falas que se perdiam ao vento. E foi assim que a curandeira entrou na nossa história. Dona Cira, chamavam-na assim, com respeito e cautela, era senhora de saberes que vinham de avós e de bisavós. Não queira achar que ela era bruxa de novela. Era mulher que entendia de plantas, de rezas de ventre e de lembrar nomes no caminho errado da memória. Tinha uma casa miúda, no fim do povoado, onde guardava potes com ervas e um monte de papéis antigos. As pessoas iam até ela para pedir chá para tosse, para saber por que um filho não conseguia casar, para chorar. Ninguém chegava a ela com a esperança de milagre, chegava com a certeza de ser ouvida. Foi numa manhã de julho que ela me chamou. Disse que precisava falar comigo. Falou com o meu nome como se chamasse alguém da própria família. Eu não entendi de início por quê, mas fui. Entrei na casa dela e o cheiro era de erva seca e da fumaça que vinha de um fogão velho. No centro da mesa havia um pano áspero, 2 copos e uns envelopes amarelados. Dona Cira fez sinal para eu sentar e tirou do bolso uma folha que parecia ter sido rasgada de um caderno antigo. Maria, falou ela, com voz tão baixa que senti minhas orelhas latejarem. Tem coisa que precisa ser dita. Tem história que não se pode deixar morrer sem que alguém saiba. Você está pronta para ouvir? Pronta. Quem está pronta para ouvir que a própria vida foi moeda? Respirei fundo. A verdade chega assim, não em um golpe, mas em pequenos cortes que vão doer por semanas. Ela me contou que andara remexendo os papéis de família à procura de receitas antigas. Dizia que, muitas vezes, na pressa de enterrar uma conta, alguns colocavam um nome em papel e guardavam. Que houve uma época em que, quando a fome vinha demais, criava-se um acordo entre famílias. Pagar dívida com promessa, com serviço, com casamento. Não era lei, era prática, era vergonha antiga. Dona Cira dizia isto como quem desenterra um objeto perdido, um objeto que agora chamava a atenção de todo mundo. Então ela me mostrou a carta. Não era nem carta tão bonita. Era um pedaço de papel com letra corrida, amarelado pelo tempo. Tinha o nome do meu pai, o do homem da cidade e uma rubrica. Havia um termo simples, acerto por dívida. E no fim, a assinatura do tal homem, o mesmo nome que eu falava baixinho quando varria a sala. Ver aquilo foi como ver meu reflexo numa água polida. Reconheci o nome e senti que a água tremia. Não é prova de nada que a justiça vá ver, disse Dona Cira, sem levantar o queixo, mas é pista. Pista de que aquilo não foi só o vento que soprou. Foi combinação, acordo. Seus pais fizeram um negócio. Talvez não tenham tido outra saída. O mundo é assim. Às vezes a gente precisa de um nome para receber uma dor. Ter na mão aquele papel foi como receber um mapa do que me aconteceu. Não porque diminuísse a traição continuava lá, mas porque virou ontem em livro aberto. E com o livro aberto a gente entende que não se trata só de escolhas individuais, mas de forças que empurram. Quando eu vi o nome dos meus pais naquela folha, senti uma mistura. Raiva, compreensão, vergonha, perdão tímido. Perguntei à curandeira por que ela tinha aquilo, e ela explicou que havia encontrado um baú no antigo depósito da venda, coisas que as pessoas guardam e esquecem. Alguém havia levado essas coisas para lá durante a seca. O baú abriu e entre fósforos e contas estava aquele papel. A curandeira não disse que era milagre, disse que era casualidade da vida. E ainda assim, a casualidade fez toda a diferença. Ela não veio com discurso ou sentença, não apontou dedo com força. Sentou-se e falou do contexto. Fome, desespero, a necessidade de pagar a feira, o homem que ameaça com a perda da terra. Explicou como, em tempos difíceis, famílias faziam acertos com pessoas de mais poder econômico. Chamou aquilo de prática perversa que a pobreza inventa para atravessar dias. Colocou o papel sobre a mesa e disse: "Olhe, isso é o que aconteceu. Não é sua culpa. É algo que veio de fora e entrou na sua casa." As palavras dela caíam como chuva miúda,
Molhavam, não afogavam. A revelação da curandeira não me deu vingança, me deu entendimento. E o entendimento é a arma que a pobreza não pode tirar da gente, embora tente. Ao mesmo tempo, não posso dizer que isso me aliviou. Perguntei o porquê do meu pai ter assinado. Ela disse com pesar que ele tinha medo, que pensava que faria o certo, que muitos naquela hora escolheram o que viam como sobrevivência. Eu pensei em minha mãe, na cara ameaçada pela vida, e o perdão entrou, devagarinho, grudando como remendo. Mas havia outra coisa naquela carta. Havia testemunhas. Havia o nome do homem da cidade, um carimbo antigo, traços que poderiam falar com gente da cidade, com notários que ainda lembrassem de papéis passados. A curandeira explicou que aquilo poderia ser apresentado a outras pessoas, não como busca de justiça formal, porque eu não queria transformar minha história em processo que me arrastasse por anos, mas como exposição, como prova para que a comunidade entendesse que aquilo não fora natural. Ela me falou de memória coletiva, de como as palavras publicadas em mesa evitam que se repitam os mesmos erros. Disse isso com um gesto simples que me deixou pensando. Naquela mesma tarde, depois que ela foi embora, fiquei sentada na soleira da casa de seu Antero com o papel nas mãos. O sol batia no metal do alpendre e fazia um pequeno clarão. As formigas caminhavam sobre a folha e pareciam ler também. Eu li e reli, tentando puxar dos traços algo que me dissesse mais. Cada assinatura era um carimbo de que minha vida havia sido tocada por decisões de outros. A folha queimava na minha pele sem fogo. Era curioso, a verdade por si só não tirava a dor, mas mudava a direção dela. Antes eu tinha ódio cego. Depois, quando via a letra de meu pai, sentia um peso diferente, o peso do que ele carregara antes de me entregar. Era um entendimento que doía menos e me permitia respirar. Foi naquele dia também que percebi que com o papel vinha uma responsabilidade estranha, a de contar. Não por vingança, mas para que quem escutasse entendesse que aquilo precisava ser mudado. A curandeira falou de denúncia, mas não do tipo que vai presa ao próprio barro. Falou de denúncia como levantar a voz na feira, como contar a riqueza do que somos, como ensinar nossas meninas a juntar trocados e a aprender a ler. Ela me olhou por um tempo e disse: "Quando a gente conhece a história, pode mudá-la." Eu guardei a carta, não em segredo por medo, mas em segredo por cuidado. Havia gente que poderia dizer que eu queria levantar tumulto. Havia gente que preferia que a casa continuasse como sempre, intacta, silenciosa, com o quadro no lugar. Eu sabia que contar aquilo significaria mover pedras, mas também sabia que ficar calada seria aceitar que outra menina, em outro lugar, continuasse a ser moeda. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim começou a azedar a paciência. O papel fazia no papel de uma fagulha. Eu passava a mão sobre as letras e repetia o nome do homem da cidade, e a cada repetição uma raiva serena crescia. Não queria justiça sangrenta, queria liberdade. Queria que meu nome voltasse a ser apenas meu, sem custo. Madalena percebeu a mudança e me acompanhou. "Bota essa raiva no forno", ela disse uma vez, me olhando nos olhos. "Bota ela para assar e faz dela pão, pão que alimenta o resto da vida." E foi o que fiz. Usei meu pão, o queijo, a leitura que aprendi com ela e a carta que a curandeira me dera, para montar uma pequena saída. Não te conto tudo agora, porque o mundo tem tempo, mas você precisa saber que a verdade que a curandeira trouxe não foi uma vara mágica, foi luz. E luz ilumina caminhos, às vezes o mais difícil deles, o de sair. Naquele tempo, eu não sabia que a revelação daquele papel ia mudar o rumo das coisas a ponto de fazer meu corpo desejar a cidade. Eu só sabia que havia coisas que eu não queria mais carregar. O silêncio imposto, o papel timbrado do cartório dizendo meu aceito, a imagem de Josefa me medindo com olhos que me diziam, substitua-me bem. Havia também a sensação de que, entendendo de onde vinha minha dor, eu podia começar a tirar dela alguma força. Mas a vida na casa de seu Antero continuava. Havia dias de calmaria que pareciam prometer que aquilo tudo podia ser esquecido. E havia dias em que o ar pesado da promessa dele se tornava poço. Eu me via andando por dentro daquela casa como quem caminha por uma igreja antiga,
respeitando os espaços, mas sabendo que o altar ali não era meu. O papel da curandeira ficou guardado, enrolado em um pano, dentro de um pote vazio de manteiga. Eu olhava para ele como quem observa uma semente. Era pequena, mas tinha futuro. Foi depois dessa revelação que as coisas começaram a se agitar em minha alma. Não todas ao mesmo tempo. As boas mudanças são como plantas que se abrem devagar. Eu comecei a juntar mais do que trocados. Juntei coragem. E quando a coragem cresce, o corpo do medo se encolhe. Ainda faltava muito a ser dito, muito a limpar e muito a lutar. A história de como eu fui embora, de como a doença do homem virou confissão e de como eu finalmente me lancei para a cidade ainda estava por vir. Mas a cena da curandeira, com o papel na mesa e o ar de erva seca na casa dela, foi o primeiro corte que permitiu a luz entrar por uma fresta. Naquela noite, antes de deitar, deixei a folha sobre a tábua da mesa e olhei para ela à luz do lampião. Pensei em minha mãe, no rosto marcado de preocupação. Pensei em meu pai, nos dedos que assinaram. Pensei em Madalena, que colocou uma mão na minha cabeça e disse para eu ter calma. E, no meio de tudo isso, uma voz miúda dentro de mim falou, firme: eu não sou só aquilo que os outros assinaram, sou mais. E foi com essa frase que fechei os olhos e com ela que acordei no dia seguinte, sabendo que algo tinha que acontecer. Acordei com o som do galo dobrando lá fora e a sensação calorosa de que alguma coisa havia mudado dentro de mim. Não era um troféu no peito, era um nó que começava a desmanchar. Levantei-me devagar, como quem não quer acordar as paredes, e fui até a mesa onde tinha deixado a carta. Peguei-a com cuidado, como se segurasse um filamento de luz. A folha parecia a mesma. Eu é que já não era. Os dias que vieram foram cheios de uma mistura estranha. Medo prático e uma coragem miúda, quase uma baba de sopa que escorre sem perceber. Continuei cumprindo as tarefas, mas agora fazendo contas. Cada hora de trabalho tinha um preço. Eu convertia em moedas e guardava como quem planta semente em terra remota. Madalena me ajudou com isso de um jeito que doía de tão bonito. Ela vinha sempre com novidade, um pedaço de pano para costura, uma cor de fita que eu poderia vender, uma piada que fazia eu rir até os olhos molharem. Não me pedia nada em troca, senão que eu fosse cuidando de mim. O que ninguém imaginava é que a hora do embarque pode ser preparada em silêncio, com pequenos gestos. Eu aprendi a esconder trocados no fundo da vasilha de barro. Aprendi a dizer não quando me pediam dinheiro para conserto de arado. Aprendi a anotar em pedaço de couro cada centavo guardado. E, sobretudo, aprendi a contar a minha história. Não em alto brado, mas em voz que se sustenta. A carta da curandeira virou um consolo e um instrumento. Saber o que me fizeram deu-me algo para transformar. Mas a vida tem seu jeito de dar um nó de surpresa. Foi numa noite de céu limpo, quando o vento trazia cheiro de terra molhada, não era chuva, era só cheiro de longe, que seu antero ficou ruim. Primeiro foi a tosse, depois o corpo murchou como pano velho. Domingo virou segunda e o homem que antes mal se levantava para olhar a porta passou a ficar deitado, reclamando de frio mesmo no calor. A casa tremeu com o som das palavras que se aproximavam. Pneumonia. Palavra dura, seca, que vinha do médico que a cidade mandou. Eles o colocaram numa espreguiçadeira e eu trouxe paninho quente, água com limão e o que podia. Nos primeiros dias de febre, eu fazia o que sempre fiz, cuidar da casa, da comida, dos afazeres. Mas a febre tem uma coisa de descer as máscaras das pessoas. Ela faz o corpo falar o que a boca não dissera. Foi numa madrugada, quando a lua parecia uma colher, que ele começou a falar umas palavras soltas. Ao princípio não liguei, o delírio tem barulho de vento. Mas havia uma hora em que a fala ficou clara, e o tremor da voz parecia puxar algo de dentro. José, murmurou ele, e chamou meu pai como se o homem fosse ali. Fiz promessa, não queria. Meu filho, quando ouvi aquilo, o tempo virou um espelho. Minhas mãos pararam e o resto do mundo se colocou em volta como pires. Ele falava sobre Josefa, sobre o dia que foi ao cemitério com os olhos cheios de pedra, e sobre uma promessa que fizera onde não devia. A palavra que me cortou foi promessa.
porque eu conhecia essa promessa. Era o peso que fazia a casa girar em torno do mesmo eixo. Na manhã seguinte, quando a febre deu um momento de lucidez, ele chamou meu nome. Eu sentei-me na beira do leito, pronta para qualquer coisa que viesse. Havia nos olhos dele um cansaço antigo, uma coisa mista de vergonha e alívio. Não foi uma confissão feita como se fosse um julgamento. Foi como um homem puxando o fio de sua própria roupa. Maria, disse ele, e minha boca se fechou porque sabia que ali vinha coisa. Eu jurei para aquela mulher, no dia do enterro, disse que não queria mais amor. Jurava que o vazio era posto que devia preencher a casa. Fiz promessa besta, Maria. Fui bobo. Fui sozinho com a minha dor e dei o que não devia. A cada palavra que saía, eu sentia que a casa fazia um barulho de telha se ajeitando. Não chorei de imediato. Havia uma vontade de espernear, de gritar, de arrancar as palavras dos dentes e cuspir de volta. Em vez disso, fiquei ouvindo. Porque às vezes, meu filho, escutar é a única arma que a gente tem. Ele falou de medo, medo de ser acusado de inverdade na cidade, medo de morrer sozinho, medo de perder a terra. Falou de papel, de assinatura, falou do meu pai como quem quer aliviar um fardo que, por fim, havia sido empurrado. Achei que fazia o certo, murmurou. Achei que proteger era fechar o peito. E acabei fechando tudo que tinha dentro. Não foi um pedido de desculpa que mudou o curso da minha vida. Foi a palavra "eu errei", que veio com os olhos molhados. E naquele momento eu pensei em minha mãe, em Dona Lourdes no terreiro, em como ela dormia com a boca endurecida pelas contas. Pensei nos rostos das mulheres da feira, nas que me compravam queijo e nunca perguntaram demais. Pensei na carta da curandeira, que me dera um mapa, e senti que a confissão dele era a correspondência final. Eu não sabia se queria perdoar. Perdoar não é desligar o que aconteceu. Perdoar é tirar o veneno do corpo para não morrer dele. Seu Antero, falei, com voz que tremia, aquilo que o senhor jurou no túmulo da Josefa virou uma caixa dentro da casa. Fez com que eu ocupasse um lugar que não era só meu. Também fui amarrada, também fui prometida. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que cheguei ali, enfiou nas palavras um remorso que não era costumeiro. Passou a mão no lençol como quem ajeita a própria vida. Eu sei, Maria, sei que a senhora não pediu. Sei que te roubei tempo, sinto. A confissão não foi uma liberação mágica, não havia anjo para fechar portas, mas teve um efeito prático. O ar da casa ficou menos pesado, as coisas mudaram de lugar. Aqueles quadros que antes me vigiavam agora pareciam parte de um passado que não me prendia tanto. Ele continuou doente, claro, o corpo não muda com um pedido de desculpas, mas a alma da casa, essa começou a respirar diferente. Ele passou a me olhar com menos suspeita, com menos uso da foto de Josefa como barulho para minha ausência. E, no lugar do silêncio cortante, ouvi alguns pequenos diálogos que antes eram proibidos. Nos dias em que cuidei dele, vi que a confissão também libertou outro gesto, o de me permitir decidir. Em vez de esperar ordens, passei a dizer o que farei. Era pequeno, vou à feira, vou guardar o dinheiro, mas era meu. E quando a saúde revigorou um pouco, senti que aquilo me fortalecia por dentro. Não foi tudo em romance. A doença dele tornou-se por um tempo um espelho das coisas que precisamos responder. Ficamos próximos sem sentimentalismos forçados. Ele dizia que iria me devolver o que podia, não em ouro, mas em espaço. Que eu podia, se quisesse, ir embora e que ele cuidaria do resto. Aquilo soou a solidariedade tardia de quem entendeu o estrago. Eu, com minha caixa de moedinha, já sabia que tinha um plano. Não foi imediato. Tive noites em que o medo voltou como visita indesejada. Nós duas, eu e a Sombra, discutíamos. Planejei a saída com o mesmo cuidado com que fazia pão. Combinei com Madalena de me encontrar na feira, num dia que a casa dizia que o homem ainda dormiria. Madalena trouxe 2 trouxas, uma com roupas e outra com comida para a viagem. Nosso plano era simples, pegar um ônibus para Aracaju. Era ali que eu tinha ouvido falar que as portas se abriam para quem sabia ler a própria vida. Nada glamuroso, uma pensão barata, um canto para costurar, um trabalho de dia e estudos à noite. Minha coragem era mole, mas presente.
A curandeira, quando viu os planos, apenas disse: "Vai, menina. Leva a verdade no bolso e a mão cheia de trabalho. O resto a gente cria." E eu fui. A despedida foi pequena. Não queria espetáculo. Queria não amarrar ninguém com vergonha. Dei um abraço na minha mãe disfarçado de concerto em panela. Prometi que voltaria se necessário. Meu pai não falou muito. Havia nas mãos dele um tremor que eu nunca vira. Talvez de alívio, talvez de dor. Ao subir na charrete que me levaria até a estrada principal, olhei para o mundo que me formou e levei comigo o cheiro do mandacaru, a poeira grudada nas unhas e o livro de notas onde eu escrevia quanto juntava. Não levei o retrato de Josefa. Deixei-o na parede, como um aviso e como página virada. A viagem para a cidade foi longa e cheia de imagens que pareciam saídas de outro tempo. Casas se multiplicando, plantações dando lugar a arame e placas com nomes estranhos. Cheguei a Aracaju como quem entra numa água fria. Não sabia boiar no começo. Fui direto a uma pensão que anunciava quarto com cama e janela, e deitei sobre o lençol estranhamente limpo, como se repousasse sobre uma promessa. À noite, pensei no quanto me custara chegar ali. Fechei os olhos com o barulho do ônibus noturno pendurado na memória e com a sensação de que a cidade podia me moer ou me abrir. Escolhi acreditar que seria um lugar de trabalho. Os primeiros meses foram de um aprendizado duro. Arrumei emprego numa cozinha de pensão, lavagem de louça, cortar verduras, levantar cedo. Aprendi a usar relógio, a pegar dinheiro e a pensar em tanilha. As pessoas da cidade tinham outros ritmos. Havia pressa nos passos e mais perguntas. Estudei numa escola noturna para adultos. Lembro do primeiro professor, um senhor que parecia mais bom que sabido. Ele nos tratava com respeito e dizia: "Ler é botar soltura no corpo." Algumas noites eu chorava ao escrever as letras, de tanta emoção que me dava a noção de posse sobre o meu próprio nome. Foi na escola que conheci quem seria meu marido por amor. Não digo que foi logo, nem que a história foi fácil. Chama-se Antônio, homem vindo de outra cidade, que trabalhava em serralheria. Ele tinha um riso tímido e uma paciência que vinha de anos de caixa de ferramentas. Conhecemo-nos em uma aula de gramática. Eu aprendi a conjugar verbos. Ele me ensinou a conjugação do mundo. Era um homem que sabia o valor do trabalho e que havia também conhecido a dureza, mas não a usava como desculpa para tirar dos outros o que era deles. Nosso amor cresceu devagar, sobre refeições simples, longos papéis de prova corrigidos por nós dois e promessas que se faziam ao café da manhã. Casei-me por escolha. Foi uma festa pequena, com gente da vizinhança e com Madalena dançando no salão. A vida na cidade não apagou minhas cozinhas nem a memória da casa do sertão. Pelo contrário, trouxe-me ferramentas. Trabalhei, juntei mais, estudei até terminar um curso que me permitiu dar aulas de alfabetização numa comunidade. Ensinar foi uma das coisas que me devolveu inteira. Mostrar a uma mulher como somar era como dar-lhe uma pá para tirar terra do caminho. Criei filhos com um conceito diferente do que eu tive. Minha filha, a primeira, cresceu com livros, com a fita no cabelo que eu sempre quis, com a liberdade de escolher. Não falei sobre o que vivi como história de horror, contei como lição. A gente não pode se transformar em moeda, a gente precisa se ensinar a contar. Ao mesmo tempo que minha casa ganhou móveis que não existiam no sertão, minha cabeça se encheu de lembranças que me acompanharam com doçura e com dor. Voltei algumas vezes à minha terra a fim de ajeitar a casa dos meus pais, a dar um abraço em Madalena que já envelhecia, a visitar Dona Cira. A curandeira já não andava tão firme. A casa de ervas tinha menos fumos, mais papéis organizados. Nós nos sentávamos e falávamos das histórias, como se recontássemos mapas para as meninas que começavam a vir ouvir. Em uma dessas visitas, levei a carta comigo, não para mostrar como prova, mas para contar como se faz para não repetir. Com o passar dos anos, percebi que minhas escolhas repercutiam. Minha filha, ao crescer, foi à escola, foi para a faculdade e casou por amor. Teve filhos que vieram me chamar de avó com a reverência que eu nunca imaginei. Minha casa ficou cheia de fotos que não eram molduras de perda, mas de festa. Montei uma pequena rede de ajuda com outras mulheres da cidade e do sertão. Quem precisava de cópia de documento, de encaminhamento para a escola, de dica de trabalho, vinha nos procurar.
Não fizemos organização formal, foi uma corrente de mãos e café. Às vezes me perguntam se eu nunca quis vingança. Eu respondo, queria que ninguém mais precisasse da minha história para acordar. Queria que a carta não precisasse aparecer de novo para que uma menina fosse protegida. Porque a verdadeira justiça para mim foi fazer com que as filhas de portas fechadas pudessem abrir as suas. Quando a curandeira me deu o papel, ela também me deu uma incumbência, contar e transformar. Anos depois, numa roda de conversa na feira, as mulheres disseram que ouviram histórias semelhantes. Meninas que foram dadas por dívida, por pura necessidade. Eu levantei a voz e contei a minha, não com a intenção de trazer ódio, mas de mostrar a alternativa. Falei de alfabetização, de economizar, de como uma moeda escondida pode virar orvalho que rega a plantação de uma vida nova. E as pessoas ouviram. Algumas choraram, outras ficaram em silêncio porque a vergonha pesa mais que a chuva. Mas havia também um efeito prático. Um grupo de mulheres passou a se organizar para ensinar meninas a ler. Não era um projeto feito em gabinete, era uma rede que se formava em torno de uma vontade, impedir que mais vidas fossem vendidas por necessidade. Nunca fingi que tudo ficou perfeito. Vi meninas ainda sendo pressionadas, pais em meio a desespero que tomavam decisões ruins. A pobreza não se vai com vontade. Mas a diferença que eu via era que, com educação, com informação, com solidariedade, a possibilidade de bem-estar aumentava. Eu mesma participei de mobilizações para conscientizar na roça. Falávamos no terreiro, nas feiras, nas portas. Não era a lei que salvava, era a consciência que se espalha como água por terrinha seca. E a curandeira, com seu papel e sua fala, foi o estopim para que a comunidade começasse a olhar diferente. Há uma memória que guardo com carinho, o dia em que encontrei uma menina sentada sob a mangueira, a mesma mangueira onde eu me escondera uma vez. Ela olhava o horizonte com olhos que pareciam um segredo. Sentei-me ao lado dela e puxei um livro de histórias. Não disse nada de moral alto, apenas li sobre meninas que foram para a escola, sobre mulheres que fizeram ofícios. Quando terminei, ela olhou para mim e falou, eu também quero um laço. E eu sorri, não só porque a fita no cabelo era um sonho pequeno, mas porque percebi que a fita era símbolo de escolha. Pediu-me para ensinar a escrever o nome. Ensinei, e no dia seguinte, a mãe dela foi até a feira e perguntou como mandar a filha para a aula. Pequenos gestos, tu vês? Pequenos gestos que mudam rumos. A vida me deu ainda um outro presente que não esperava. Em meados dos meus 50 anos, fui chamada para contar minha história numa roda da universidade que pesquisava memória popular. Falei diante de jovens que vinham de outras paisagens e senti que o meu conto, que antes vivia no terreiro, agora tinha lugar em livro e em projeto. Não busquei fama, busquei que minha história servisse de aviso e de bússola. Muitas vezes, depois disso, recebi cartas de meninas contando que, por causa do que ouviram, não aceitaram casamentos arranjados. Isso me bastou. Sabe, a vida não se fecha com um laço só. Há reencontros e remendos. Voltei algumas vezes à casa onde morei quando menina e encontrei-a com menos sombras. Seu antero morreu de velho, com rugas de quem carrega culpa e óbvio arrependimento. Eu fui ao enterro, não com sede de vingança, mas com o cansaço de quem fecha uma porta. Chorei, sim, porque a morte também nos lembra de quem fomos. E também ri, porque o que vinha depois foi florar mais gente que aprendeu a escolher. Hoje, que tenho o cabelo completamente branco e as mãos marcadas, continuam a me chamar de Maria das Dores, nome que carrego com honra apesar da dor que me deu. Conto minha história como quem passa a receita do pão. Passo a colher, mostro o ponto, digo tempo de forno. Não para que o mundo me louve, mas para que as meninas de agora saibam daquilo que pode fechar-lhes os caminhos. Falo de educação como se falasse de remédio, não nasce do nada, precisa de cuidado e repetição. Digo às mães que não existe honradez em trocar a vida da filha por sobrevivência momentânea. Existe sim investigação, busca de auxílio, denúncia quando necessário. Não dou receita legal, não sou advogada, mas digo que há maneiras de pedir ajuda, de procurar vizinhos, igrejas, organizações que existem justamente para não deixar a família virar mercadoria. E o que dizer da curandeira? Dona Cira morreu alguns anos depois que me mostrou a carta.
A sua casa hoje guarda memórias, potes vazios, papéis dobrados e uma pequena placa onde alguém escreveu "A memória protege". Sempre penso nela com gratidão. Não porque ela tenha feito justiça, mas porque ela me deu a possibilidade de entender. A revelação dela mudou minha vida porque eu a usei como pedra de tropeço. Por isso, quando me perguntam se acredito em milagres, digo que acredito em pequenos encontros que mudam rumos. Uma voz amiga, uma folha de papel, uma mulher que ensina a ler. Esses são milagres de carne e osso. Quando olho para as minhas netas, vejo rostos que não conheceram a casa do mofo. Vejo meninas que crescem com o direito de escolher. Uma delas, a mais nova, tem um laço azul no cabelo e me pergunta, de vez em quando, se aquela história sobre o contrato existe de verdade. Eu sorrio e digo: existiu, mas também existiu quem lutou. E ela olha com uma seriedade que me abala. Eu, que um dia fui menininha querendo uma fita, agora sou a avó que conta e avisa. E, sempre que posso, deixo claro que a parte mais importante da história é a escolha que vem depois. Por isso, termino deste jeito. Para você que escuta, para você que já sentiu o peso de promessas alheias, saiba que a verdade tem um poder transformador. A curandeira me mostrou isso, pôs o papel sobre a mesa, falou do contexto, da fome, da necessidade. Não quebrou o mundo com um dedo, apenas revelou o mapa. Mas o que fez o resto foi ação. Foi leitura, trabalho, economia, amizade, coragem para sair. E se há algo que quero que fique da minha história é isto: que não existe destino escrito em caneta azul que não possa ter conflito com a vontade de quem o carrega. Não fecho esta história com ódio, fecho com um apelo. Se você ouviu isso agora, não deixe que outra menina seja moeda. Se souber de caso assim, fale com alguém de confiança, procure apoio de vizinhos, igrejas, grupos comunitários. Deixe que as meninas aprendam a ler e a contar. A educação é a melhor ferramenta para que nenhuma criança precise pagar pela conta dos adultos. E, se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser o fio que mude uma vida. Comente abaixo se conhece histórias parecidas. Inscreva-se no canal para que mais histórias cheguem até nós e para que possamos continuar a partilhar e a aprender. Querida, meu beijo agora é de avó. Que as fitas no cabelo sejam sempre escolhas suas. Que nenhuma promessa de adulto pese sua infância. Que a verdade, quando vier, seja só o começo do seu caminho para a liberdade. Eu estarei sempre aqui, na rede da varanda, pronta para ouvir e para oferecer um pedaço de pão.